Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e estou aqui mais uma vez com vocês para dar as últimas notícias dos confrontos na faixa de Gaza. Lembrando que esse é um dos assuntos mais escondidos pela mídia brasileira. E uma reportagem que foi postada agora no site Almayadin fala sobre uma operação de alto nível do grupo JP, que é o segundo grupo ali maior da Palestina. O grupo JP realiza operação de alto nível em Gaza. Israel reconhece que um soldado foi morto. Grupos de resistência palestina realizaram uma emboscada mortal em Gaza contra forças israelenses em Al-Atatra e Al-Sujaya, causando baixas enquanto os militares da ocupação intensificaram sua invasão terrestre. E eu já peço que você deixe o seu comentário dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e a mostrar o próximo vídeo para você. Grupos da resistência palestina anunciaram diversas operações contra as tropas israelenses, enquanto estas lançavam uma invasão terrestre em larga escala em Gaza, intensificando ainda mais o genocídio contra os palestinos. Combatentes da resistência palestina detonaram uma bomba GBU-39B, pré-plantada e abandonada pelas forças terrestres, destruindo um veículo militar israelense durante seu avanço na rua Al-Muntar, no bairro de Al-Sujaya, na cidade de Gaza, em 12 de maio, informou na terça-feira as Brigadas Al-Quds, a ala militar do movimento JP. No mesmo contexto, Abu Khaled, porta-voz das forças do Marte Omar al-Qassim, a ala militar da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, confirmou que uma de suas unidades de combate, operando no noroeste de Gaza, armou uma emboscada bem planejada para uma patrulha de infantaria israelense na área de Al-Atatra. Essa Frente Democrática para a Libertação da Palestina é a guerrilha comunista da Palestina, tá, pessoal? Tem essa, a Frente Democrática, e tem a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Abu Khaled explicou que a área havia sido equipada com dispositivos explosivos. Os combatentes atraíram as tropas que avançavam para a emboscada, onde abriram fogo e detonaram os explosivos sobre os soldados, causando baixas diretas. As- A força israelense foi forçada a pedir reforços com o apoio de drones. O porta-voz explicou que a área de concentração da operação havia sido preparada com dispositivos explosivos, permitindo que os combatentes atraíssem as forças israelenses que avançavam para a emboscada, onde dispararam tiros e detonaram os explosivos plantados a queima-roupa, causando baixas diretas entre os soldados e forçando a unidade israelense a solicitar reforços auxiliares por drones. Abu Khaled acrescentou que o comandante do grupo, Zakaria Rami Abu Ouda, foi martirizado na luta, observando que os camaradas de Abu Ouda conseguiram recuperar seu corpo do campo de batalha e devolvê-lo às suas posições. Israel admite um soldado morto em Gaza. Enquanto isso, o exército de ocupação israelense reconheceu a morte de um de seus soldados durante os confrontos em andamento no norte de Gaza, identificando-o como Youssef Yeruda Hirak, do 60º Batalhão de Engenharia. Isso eleva o número total de soldados israelenses mortos desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, para 857. Na mesma área, as Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Grupo H, anunciaram anteriormente a realização de uma emboscada coordenada contra as forças de ocupação israelenses na área de Al-Atrata, a oeste de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. De acordo com o comunicado das brigadas do Grupo H, 3 veículos militares foram alvejados com 2 dispositivos explosivos chavais e um projétil Tandem, seguidos de confrontos diretos com outra força israelense. As brigadas confirmaram que a operação resultou em mortos e feridos entre as forças de ocupação, com helicópteros militares israelenses sendo vistos pousando no local para evacuar as vítimas. Resistência palestina confronta as forças de ocupação de Israel em Gaza. Cerca de uma semana e meia antes, mais soldados israelenses teriam sido mortos em operações separadas da resistência palestina. De acordo com a Corporação Pública de Radiodifusão de Israel, um soldado foi morto na época durante confrontos no bairro de Al-Janina, em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Ele teria sido atingido quando um RPG atingiu um prédio durante os confrontos. 2 outros soldados ficaram feridos no mesmo incidente. Na mesma área, outro soldado da Brigada Golani foi morto quando um dispositivo explosivo detonou sobre um tanque da 188ª Brigada, ferindo toda a tripulação. Além disso, um sargento da reserva de primeira classe morreu em um acidente de trânsito operacional perto de Nararoz, na fronteira em Gaza.
O soldado teria sido atropelado por um caminhão durante uma missão de engenharia. As circunstâncias exatas ainda estão sob investigação. Facções da resistência palestina continuam realizando emboscadas e operações direcionadas contra as forças de ocupação em toda a faixa de Gaza. Tá aí, pessoal, notícias dos confrontos, coisas que você só vê aqui nesse canal, né? Já que a mídia brasileira esconde isso totalmente. E continua o genocídio israelense, né? Lembrando que esses ataques aéreos que Israel faz não tem nada a ver com o confronto contra esses grupos palestinos, é mais limpeza étnica contra a população mesmo. Olha só, forças de defesa de Israel matam mais de 80 pessoas em Gaza em 24 horas, enquanto cerco humanitário aprofunda a crise humanitária. Foram 100 ontem, 80 hoje. Eu estou falando que Israel está mantendo uma média de 100 pessoas mortas por dia, matando 100 pessoas por dia, não é força de expressão, não, gente. Não é força de expressão, não. Seria ótimo se fosse só força de expressão, fosse uma retórica minha. Não, a média é essa mesmo. 100 pessoas por dia. O número de mortos em Gaza sobe para 53.573 em meio a crescente bombardeio israelense na faixa de Gaza, enquanto a ONU e médicos alertam sobre condições terríveis de desnutrição entre crianças. O Ministério da Saúde de Gaza anunciou na terça-feira 87 mártires e 290 feridos chegaram a hospitais da faixa de Gaza nas últimas 24 horas, com relatórios iniciais mostrando que, desde o início da manhã de segunda-feira, os hospitais de Gaza receberam 53 mártires e mais de 50 feridos devido a ataques militares israelenses contra civis na faixa de Gaza. O Ministério da Saúde acrescentou que o número de mortos pela agressão israelense aumentou para 53.573 mártires, 121.688 feridos desde 7 de outubro de 2023. Somente desde 18 de março de 2025, as vítimas chegaram a 3.427 mártires e 9.647 feridos. 33 crianças e mulheres mortas em 5 horas. No mesmo contexto, o gabinete de imprensa do governo em Gaza confirmou que a ocupação israelense matou mais de 50 pessoas, incluindo 33 crianças e mulheres, em apenas 5 horas de bombardeio hoje. O gabinete de imprensa observou ainda que estes massacres coincidiram com declarações de Yahya Golan, antigo vice-chefe do Estado-Maior do Exército Israelita, nos quais admitiu que Israel está a travar uma guerra contra civis e a matar crianças como passatempo. O gabinete de imprensa do governo de Gaza emitiu uma declaração responsabilizando totalmente a ocupação israelense, a administração dos Estados Unidos e todas as nações cúmplices por esses crimes genocidas, apelando à comunidade internacional, às Nações Unidas, ao Tribunal Penal Internacional e às organizações de direitos humanos para que tomem medidas imediatas e urgentes para pôr fim a esses massacres e garantir a responsabilização dos agentes da ocupação como criminosos de guerra. Isso acontece enquanto Israel continua a intensificar a guerra na faixa de Gaza, exacerbando a catastrófica crise humanitária causada pelo bloqueio israelense total à entrada de toda ajuda humanitária na faixa de Gaza. Isso Israel mostra a cada dia que a ONU não serve para nada, né? Crise humanitária pode atingir o pior nível desde 2023. Enquanto isso, a UNRWA alertou que a faixa de Gaza pode enfrentar sua pior crise humanitária desde o início da guerra em outubro de 2023, enfatizando que Israel bloqueou deliberadamente todos os suprimentos de ajuda para Gaza 11 semanas consecutivas em meio aos intensos bombardeios aéreos, terrestres e marítimos, que resultaram em centenas de vítimas e deslocamentos em massa, levando a população civil a condições catastróficas. É interessante, né? Lembrando que a direita do Brasil adora falar de fome na União Soviética, de fome na Rússia, né? Fome na Coreia do Norte, fome em Cuba, né? Enquanto aplaude aí a fome provocada por Israel contra os palestinos, né? A Organização Humanitária da ONU enfatizou que a única coisa que está entrando em Gaza agora são bombas e que nenhum lugar na faixa é seguro para civis. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador de socorro de emergência, Tom Fletcher, afirmou que a permissão de Israel de apenas 9 caminhões de ajuda humanitária para Gaza representa apenas uma gota no oceano, em comparação à enorme necessidade. Os parlamentares, né, americanos pressionaram Netanyahu, né, ou talvez fosse só tudo um jogo de cena, para deixar a ajuda humanitária entrar em Gaza. Aí Netanyahu deixou 30 caminhões entrarem, né? Para uma população lá de 2 milhões de pessoas, 30 caminhões entraram lá, para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Se portando com alguma coisa.
Quer dizer, é só pessoa completamente idiota acha que Netanyahu está preocupado com civis na faixa de Gaza. Se ele tem se esforçado para matar quanto mais eh, no menor tempo possível, né? Crianças morrem à esquerda, à direita e ao centro. Revelando a terrível situação humanitária em Gaza, a cirurgiã britânica Victoria Rose, atualmente trabalhando no Hospital Nasser, no sul de Gaza, enfatizou que a população está desesperadamente necessitada de alimentos e suprimentos médicos. Com base em suas observações em primeira mão, ela disse ao canal britânico Channel 4 News, que nunca tinha visto pessoas em condições tão terríveis antes, observando que as crianças estão gravemente abaixo do peso e mostram sinais de claras de desnutrição. Eles estão abaixo do peso, apresentam sinais de desnutrição. A dentição deles é péssima, o que é o primeiro sinal de deficiência de nutrientes e vitaminas. E eles simplesmente não estão cicatrizando nenhuma das feridas horríveis que tinham, afirmou. O cirurgião britânico relatou níveis sem precedentes de desnutrição entre crianças com atraso de crescimento severo, fazendo com que crianças de 12 anos pareçam ter apenas 7. Ela enfatizou as consequências catastróficas de 76 dias sem comida ou suprimentos médicos adequados, observando que o próprio hospital agora enfrenta uma evacuação iminente, quando serve como uma das duas únicas unidades de instalações médicas restantes em Khan Yunis, à medida que a atividade militar israelense se aproxima lentamente da unidade médica. Ao ser questionada se havia visto alguma atividade do Grupo H dentro do hospital, a médica afirmou que não havia nenhuma indicação de qualquer resistência organizada no hospital. Rose afirmou que as crianças estão morrendo à torto e à direito, por causas inevitáveis, destacando a extrema necessidade de assistência médica em Gaza. Bom, pessoal, tá aí, situação terrível. Felizmente, essa situação na faixa de Gaza. Notícias que a mídia brasileira não dá sobre conflitos internacionais. Se inscreva e deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você.